Olá, olá, Guerra falando pela Forja. Uma coisa que a gente descobriu aqui na Forja e que é um aprendizado desses 18 anos meus de carreira, 15, 16 anos da Carol, mais de 20 anos do Daniel Mira, a gente tem descoberto o poder das soft skills. A gente normalmente é treinado para ser profissional baseado em hard skills, habilidades técnicas, ofícios, e não tem problema nenhum nisso. Mas existe um problema, que é quando a pessoa só fica nas hard skills. Lembrando que todo serviço, todo trabalho, tudo que você produz para colocar no mundo e eventualmente profissionalmente, para trocar isso por dinheiro, é feito por pessoas e é feito para pessoas. Então, o elemento humano, ele sempre está presente na ação humana. Por mais óbvio que isso pareça, pode parecer meio retardado, mas a gente tem uma tendência de ignorar as coisas óbvias, porque elas viram paisagem, né? Sabe, Gestalt, figura, fundo. Então, muitas vezes as coisas óbvias, que são constantes, elas deixam de ser percebidas, porque elas são constantes. E aí, a gente tende a ignorá-las. E a parte humana, ela costuma ser ignorada. Isso gera modelos de trabalho, de relação muito baseadas em coisas, baseadas em transações, em produtos, e gera situações desumanizadas, justamente porque a gente tira do nosso radar, tira do nosso foco as questões humanas. Ou seja, é importante a gente se desenvolver pessoalmente e individualmente, não só tecnicamente como profissional, né? E isso não é tão óbvio assim. Parece óbvio, deveria ser óbvio, mas no dia a dia isso não acontece muito, né? Não sei vocês, mas o desenvolvimento psicológico, de inteligência emocional, de relação interpessoal, de negociação, de controle sobre si, de planejamento estratégico, de busca de estar bem consigo, de saber construir posicionamento, isso não é algo que foi ensinado na escola, na universidade, dentro de casa. Dentro de casa eu ainda tive sorte. Minha formação foi, eu acho que muito boa, psicologicamente falando, mas foi uma sorte e não foi intencional, né? Minha família não me criou intencionalmente, não tinha um programa de desenvolvimento de soft skills e de habilidades humanas. Então foi realmente uma sorte disso acontecer meio que naturalmente. Mas quando a gente é treinado para ser adulto, para ser indivíduo, ser uma pessoa, um ser autônomo dentro do mercado e da sociedade, muitas vezes a gente não é treinado para isso. E algumas coisas a gente consegue só com hard skills, sem ter muitas habilidades humanas, e muitas coisas a gente não consegue quando nos faltam as habilidades humanas e pessoais e psicológicas. E aí, o que a gente sacou na Forja, que eu estava falando, na Forja, pela experiência que a gente tem tido e também por todo esses anos de carreira que a gente teve, de experiência de mercado, de tipos diferentes de trabalho, trabalhando com diferentes tipos de pessoas, colegas, com diferentes tipos de chefes, com diferentes tipos de clientes, é que é necessário uma camada a mais, um conjunto a mais de habilidades, além das capacidades técnicas. A ponto, muitas vezes, de quem tem habilidades pessoais, de saber trabalhar, de saber lidar com as pessoas, de saber resolver um problema, de saber se controlar, saber achar situações de saída numa situação de crise, de facilitar o trabalho das pessoas, de estar junto e dedicado às pessoas, de manter um olhar positivo sobre as coisas, e outras soft skills, flexibilidade cognitiva, de continuar sempre aprendendo, de sempre buscar
curtir o que está fazendo. Tudo isso é soft skill. Muitas vezes pessoas que têm esse tipo de características são preferidas num processo seletivo, ou na hora de montar, ou na hora de serem contratadas por uma empresa ou por um cliente, ou na hora de montar um time. Muitas vezes é melhor você ter, isso eu ouvi de um chefe, de um líder que eu tive, cara, eu prefiro uma pessoa que seja fácil de trabalhar, que seja minimamente boa, mas que principalmente seja fácil, efetiva e leve de trabalhar durante o processo, que sempre esteja comigo, do que uma pessoa que seja estrela, tecnicamente falando, mas que seja muito difícil de lidar, que estressa o time, que empata o processo, que não escuta. E eu falei, caraca, isso faz todo sentido. E no final das contas, eu acho que por temperamento, por criação, por diferentes aspectos, isso era um pouco o que eu fazia. Tecnicamente eu buscava ser muito bom, mas no final, o que eu buscava ter, depois de um tempo, nem sempre foi assim. No início da minha carreira eu era muito chato e difícil de lidar, e aí depois eu comecei a sacar que quanto mais eu facilitasse o processo, melhores resultados eu teria, mais as pessoas me quereriam por perto, mais eu gostaria do processo e mais eu teria liberdade. Quanto mais eu estou com as pessoas e dedicado, e as pessoas percebem isso, mais espaço elas me dão, mais liberdade elas me dão, mais confiança elas me dão, porque elas percebem que eu estou realmente entregue ao processo, que eu realmente estou dedicado, que eu realmente estou com a pessoa, e que eu realmente estou comprometido com sair do outro lado com alguma coisa mais legal, e com todo mundo inteiro, e todo mundo feliz, e todo mundo aprendendo mais. E acho que essa também é uma das coisas, sempre querer aprender com o que está fazendo, independente de ser um projeto gostoso ou não, sempre querer aprender alguma coisa faz aquele projeto ter um sentido para você, né? E aí, isso é o que a gente percebeu na Forja, e a gente começou a insistir muito nisso e apostar muito nisso, de que a formação em hard skills técnicas já é satisfatória, tem muito material, a gente tem muita formação, a gente é educado para aprender isso, só que a formação em soft skills é muito deficiente. Então às vezes a pessoa chega aos 30 e poucos, 40 anos com muita capacidade, mas está faltando algum componente para que ela vá além. Muitas vezes a pessoa olha e fala, cara, se eu sou boa nisso, eu estou há tantos anos no mercado, eu sou rápido, eu sou isso, eu sou aquilo, eu consigo mandar bem nisso, por que eu não estou vivendo todas as situações que eu gostaria de viver? Talvez seja hard skill, talvez, mas talvez não está faltando soft skills, não está faltando conhecimento sobre si, entregar valor para as pessoas que estão trabalhando contigo e se beneficiando do teu trabalho. Talvez você, quando a gente fala de soft skills, a gente está entrando numa dimensão que é um pouco mais subjetiva, e quando a gente fala de entregar valor ou de gerar valor para alguém, a gente está falando do aspecto subjetivo, a gente está falando do aspecto concreto e objetivo de alguma coisa, a gente está falando de quanto vale para cada pessoa uma coisa concreta, objetiva. Então a gente começa a falar de serviço e não de produto. E a criação de valor, se ela é percebida subjetivamente, a chave para a criação de valor também está no subjetivo, também está nas soft skills. Então se você chega no momento da tua carreira, tu fala, cara, se eu sou tão foda, desculpa, falei palavrão, mamãe, se eu sou tão bom nisso, por que eu não estou vivendo as situações que eu gostaria? Alguma coisa eu cometi errado. E talvez uma das coisas seja a falta de soft skills. Por isso que a Forja começou, a gente começou com a hipótese de que, dando mais ferramentas de negócio para os criativos, a gente conseguiria possibilitar os criativos a viverem melhores situações e próximos degraus nas suas carreiras. E a gente testou isso, a gente criou cursos e materiais e esses vídeos que dão hard skills de negociação, de precificação, de posicionamento, de captação de clientes. Por mais que já seja tem um caráter humano nisso, é muito da pessoa, desenvolvimento da pessoa, ainda assim são técnicas de negócio, técnicas de gestão, técnicas de negociação, técnicas de marketing. Tem muito de técnico ainda. E depois de uma primeira experiência
esse conteúdo da Forja, a gente percebeu que ainda assim faltava coisa para as pessoas. Elas recebiam ferramentas e ainda não sabiam usar aquilo plenamente. E a gente falou, cara, onde está o problema? O problema é soft skill. A pessoa precisa ter novas possibilidades, ter novos posicionamentos, saber relacionar com a pessoa, saber se entender, saber construir um plano para si mesmo, saber lidar com a sua própria ansiedade, saber lidar com o tempo para executar o próprio plano, ter motivação, que seria motivo claro para a ação, não é a motivação tipo uhul, não é esse uhul, é do tipo, cara, tenho agora um objetivo, tenho um propósito e está claro para mim o motivo de agir e, portanto, eu vou fazer um plano e vou agir. Isso é motivação. Então, tudo isso é soft skill. Essa capacidade de planejamento, de pensamento estratégico, de criatividade, de lidar bem consigo mesmo, de se entender, saber suas forças e fraquezas, se compreender e entender o meio, entender as oportunidades e as ameaças do meio, saber se posicionar e estar satisfeito com isso, saber se reinventar, saber aprender, tudo isso é soft skill. Então, vai estudar soft skill, dá uma olhada, a gente tem criado muito conteúdo sobre isso e diz pra gente o que a gente acha, o que você acha, na verdade. Eu acho que o ouro tá aí. Um abraço, até mais.